O cara de óculos, encostado na parede, diz que não vão conseguir quebrar a porta feita de metal. Uma menina então chega e diz que com vários deles, eles podem tentar quebrar a parede. Eles começam a bater com tudo, e enquanto quebram, o cara de óculos fala que o protagonista não vai rir por muito tempo. Eles conseguem quebrar um pouco e continuam batendo, mas o cara pergunta por que é tão difícil. Logo percebem que o revestimento também é de metal. Um dos caras pergunta o que está acontecendo para a casa ser inteiramente reforçada com placas de metal. Eles se enfurecem e começam a quebrar cada parte para ver se encontram alguma parte sem metal. O protagonista, tranquilo, diz que a casa é reforçada com 20 centímetros de aço fino e que nem mesmo bolas de canhão podem quebrá-la. Ele fala para eles continuarem até as forças se esgotarem. Os vizinhos ficam revoltados e perguntam por que alguém faria uma casa assim, e que a reforma que eles fizeram não imaginam ser tudo isso. O cara, muito revoltado, grita e diz que o protagonista já sabia do evento gélido e que apenas os bloqueou. Todos ficam assustados enquanto ele continua dizendo que o protagonista é desprezível e só se importa com ele, questionando qual é o sentido de viver sozinho no mundo. O cara no chão, chorando, diz que o protagonista vai se arrepender um dia de não ter ajudado eles. Outro cara pergunta com indignação por que o outro está chorando e que, se as paredes são reforçadas, por que não tentam pelo chão? O cara então manda dividir em 2 grupos para tentarem pelo teto e pelo chão. Eles começam a quebrar por cima e por baixo. O protagonista então diz que o valentão é muito inteligente, mas que ele mesmo não era estúpido. A galera percebe que o chão e o teto também são de metal e dizem que isso é impossível, se perguntando como podem entrar. Um deles então diz que toda a casa é reforçada com metal, como uma caixa. Algo acontece. Ficam no chão. Um, em pensamento, diz que está sentindo fome, como se fosse morrer, enquanto olha babando para um cara, dizendo que não é apenas carne. Os caras ficam se olhando, um deles pega o celular enquanto o outro diz que está bem exausto. O cara de óculos, desesperado, começa a se dar conta da situação e se pergunta se realmente não podem fazer nada. Então, chorando, grita para Jung, perguntando como ele pode fazer isso com eles e o que tem de errado. Um dos caras sugere que podem tentar pela varanda, já que na renovação da casa, ela virou uma grande área com porta deslizante. Uma delas grita pela janela, dizendo que deve haver uma saída, já que é impossível selar tudo. Eles começam a avançar pelo lado de fora. O protagonista está tomando um líquido e, de repente, a galera chega pela porta. Ele comenta que, se realmente existem zumbis, parecem com a galera na porta nesse momento. Eles começam a bater na porta e a gritar que assim que passarem pela porta, o protagonista vai morrer. O protagonista permanece tranquilo, enquanto a galera grita que todo dia um arrogante morre, alegando que todas as comidas deliciosas são deles. O protagonista, olhando para a cozinha, pega uma granada de fogo, acende e joga, dizendo que eles não vão mais falar e que irá aquecê-los um pouco. O cara repara e diz que vem algo de cima, percebendo que o Satanás do protagonista jogou uma bomba de fogo. O cara pega fogo e começam a gritar, dizendo que o protagonista jogou fogo neles. O homem cai do prédio em chamas, e o restante pega fogo, enquanto o protagonista assiste a tudo, acendendo outra bomba e dizendo que é melhor morrer de altura do que queimar até a morte. O cara grita de dor, pedindo ajuda. O protagonista diz não. A galera grita por socorro para as pessoas do outro lado do prédio. O cara de óculos manda eles irem embora daquele lugar, dizendo que é uma causa perdida e que não adianta colocá-los em perigo. A galera tenta se aproximar, mas ele bate com uma marreta e todos caem do prédio. A galera vai morrendo queimada e o restante se aproveita do fogo para se aquecer. Após isso, eles pulam da varanda e os corpos da galera morta congelam. O cara grita para o protagonista, pedindo por um só pedaço de pão, pois está morrendo de fome. Eles alegam que o protagonista tem muitos alimentos e poderia dar alguns. O protagonista fala para não dizerem isso, pois é desconfortável. Comendo seu macarrão, ele diz que quando está assim, fica com fome. A galera fica olhando, babando. O protagonista fala que pode dar outra chance, mas teria que receber a cabeça do valentão. Se assim o fizerem, poderão comer macarrão como ele por uma semana. A galera se espanta, e o valentão se pergunta por que eles pararam. O valentão fica furioso, sem saber. A galera caminha em direção a ele, apontando a arma, enquanto olha assustado para a mensagem que o protagonista mandou, dizendo que quem o matar vai receber comida por uma semana. O valentão começa a sair, e a galera pergunta o que acontecerá com o protagonista se ele for embora. No próximo dia, a galera está à espreita. Um pergunta se realmente vale a pena tentar matar o valentão, já que ele matou várias pessoas. Porém, o cara diz que se ficarem ali, aí sim que vão morrer.
Eles se escondem rapidamente quando o valentão aparece. Ele está com seus marginais, dizendo que precisam se apressar e ser mais rápidos. De repente, os manos avançam até ele com uma faca. Um dos marginais percebe e se assusta, avisando para Xejengão ter cuidado. Nesse momento, tiros ecoam por todo o prédio. O valentão matou os 2 caras. Os comparsas começam a levar os corpos e ele diz para cortá-los em pedacinhos. Um dos caras avisa ao valentão que foi esfaqueado nas costas. Ele repara e, ferido, é levado para seu apartamento. Ele liga para a doutora e diz que está ferido, precisando dela para curá-lo. Enquanto ela enfaixa suas feridas, diz que não será de graça. O valentão então fala que pode compartilhar a carne da galera morta com ela. Porém, ela diz que prefere morrer do que experimentá-los. Ele então pega no rosto dela e diz que mesmo que tenha que sacrificá-la, será a última. A doutora então tira as mãos dele e pergunta o que ele está fazendo. Ele, recarregando sua arma, alega que não a deixará sair até que esteja curado. Enquanto a doutora fica agachada no canto, os valentões e vagabundos começam a falar sobre os planos e de como a casa do protagonista é muito resistente. A doutora observa tudo e escuta um deles falar sobre o plano de matar o protagonista durante a troca de vigilância. Ela então começa a andar para a porta e o valentão pergunta para onde ela vai. Ela olha para trás e fala que vai ao banheiro. Chegando lá, manda uma mensagem para o protagonista dizendo sobre o plano do valentão de se mudar para a casa ao lado dele. O protagonista diz que entende e manda ela continuar monitorando a situação. Tempo depois, vão até a casa ao lado. O dono, com medo, diz que a casa é da gangue dele e que vão sair. A galera entra e, enquanto se retira, olham para ele. No corredor, passam pelo restante e começam a bater neles até a morte. A doutora, vendo tudo isso, fica espantada. O valentão diz que são ingênuos e que não perderia essa oportunidade. Olhando para a garota, diz que por estar mais frio, precisam guardar mais um pouco de comida para garantir que não fiquem sem. Na casa de Wang Min, o cara de óculos sente uma incomodação. Quando tira o casaco, repara uma grande ferida em seu braço e grita que não pode ser. Ele começa a chorar, dizendo que não quer morrer, que não está pronto para ir. O restante também começa a olhar para as feridas. O cara no sofá diz que todos vão morrer. Então, Zhou Peng chama a prima e pede para tentar novamente falar com o protagonista, mas ela diz que ele está sozinho nessa e deseja sorte. Poucos dias depois, o protagonista está sentado no sofá, observando o valentão abordar as pessoas para servirem a ele. O valentão diz que as balas estão acabando e que precisa capturar o protagonista rapidamente, se atentando sobre qualquer traidor no meio deles. O protagonista saca a ideia e diz que o valentão é esperto, fazendo outras pessoas servirem a ele para evitar ser atacado. O telefone toca e ele atende. É a doutora, dizendo que a gangue do Chen Jiang estão loucos, convidando os mais fortes para seu time e saqueando e matando os mais fracos. Ela conclui que nos últimos dias tem sido assim e diz que o protagonista ainda pode salvá-la. O protagonista então pensa consigo mesmo que não pode deixá-la morrer assim, já que é difícil encontrar médicos de primeira linha. Ainda pensando, fala que agora é a hora de dar uma chance para ela e ver um gostinho da própria medicina, concluindo que ela só precisa ajudar mais uma vez para garantir a sobrevivência dela. Ao ouvir isso, ela arregala os olhos. Enquanto isso, Zhou Peng bate na porta do protagonista e manda ele sair, dizendo que ele fica o dia todo escondido, sendo um inútil. O protagonista escuta Zhou Peng e pergunta se o sabor da infecção é muito agradável. Zhou Peng fica triste ao escutar o protagonista falar sobre como a ferida pode piorar e que, com pelos de 10 centímetros, o vírus se reproduzirá rapidamente. Ele conclui que, com essa temperatura, eles irão todos para a corrente sanguínea. Peng fica furioso e bate com tudo na porta do protagonista, dizendo que vai matá-lo. O protagonista, com um tom maligno, diz que, com a infecção em estágios finais, ele deveria aproveitar para fazer coisas que nunca fez, já que irá morrer mesmo. Zhou Peng concorda, dizendo que o protagonista está certo,